A paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Este canal não tem vínculo com os canais oficiais da Congregação Cristã no Brasil. Para assistir aos cultos online, acesse os canais oficiais da CCB. Deus abençoe sua vida. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Deus seja louvado, irmão. Na comunhão eu senti de contar uma obra a qual o ancião de Piracicaba teve na nossa comum. E Deus marcou aquele dia com uma grande festa no céu e na terra e na nossa alma. Ele contava o que eu senti de contar. Ele contava que em uma certa cidade tinha uma família muito provada, aleluia, materialmente, não tinha nada para comer. E ali, a mãe enferma, o pai enfermo e as 4 crianças, tudo criança pequena, o mais velho tinha 13 anos de idade. E num dia, chegado à noite, não tinha nada para comer, eles catou ali açúcar e comeram açúcar, os 4 irmãos. Ele foi orar e na hora que ele estava orando, ele falou para Deus: Deus, não aguento mais ver meus irmãozinhos pedir leite, bolacha, não tenho o que comer. Papai e mamãe estão enferma em cima de uma cama. Não tem auxílio, não tem ajuda. Estamos passando por esse processo. Deus falou para ele: fala para os teus irmãos que essa noite é a última noite que vocês comem açúcar. Eu vou fazer um milagre na tua casa. No outro dia, irmão, num tempo muito frio, fazia frio nessa época, muito frio, ele levantou, 13 anos de idade, glória a Deus, ele teve não foi bem uma revelação, mas ele sentiu de ir até a sorveteria, pegar o carrinho ali de sorvete e vender sorvete. Naquele dia estava muito frio, ele chegou, a pessoa perguntou: quanto sorvete você quer levar? Ele falou: pode encher o carrinho. Ele falou: mas tá frio. Ele falou: não, pode encher, eu só volto embora depois que eu vender todos os sorvetes. Ele encheu o carrinho de sorvete e saiu vendendo. No meio do caminho ele encontrou o tio dele é ateu, não acredita em nada. E ali o tio disse: meu filho, esse frio você não vai vender nenhum sorvete, olha o frio que tá. Ele falou pro tio dele: não, tio, eu tenho que correr atrás de alguma coisa para meus irmãos. O tio disse: por que vocês não pedem pro Deus de vocês? Vocês acreditam tanto nele? Eu não acredito e tenho tudo. Vocês acreditam, não tem nada. Ele falou: não tem problema, mas Deus vai chegar na minha vida, na vida da minha casa. De repente ele olhou para frente assim, ele viu um matagal muito grande. Deus falou para ele: anuncia para o teu tio que você vai entrar dentro desse matagal para vender sorvete. Ele falou para o tio dele falou: só se for vender para boi. Eu conheço, aleluia, esse mato aí, não tem ninguém aí a não ser boi. Glória ao nome do Senhor. Ele falou: não tem problema, Deus falou para me entrar, e nós vai ver o caminho que Deus vai tomar. Então ele entrou no meio do mato, aleluia, e foi andando, irmão, foi andando um sábado, aleluia, e foi andando, glória ao nome do Senhor. De repente, ele avistou, aleluia, lá embaixo, saindo fumaça de uma chácara. Ele foi andando, e na hora que ele aproximou da chácara, ele viu uma multidão de carros, glória ao nome do Senhor. E na hora que ele viu aquela multidão, ele foi se aproximando, e no quintal daquela chácara ele olhou, tinha uma mulher vestida de noiva, um homem vestido de terno e um monte de gente. Ele olhou, na hora que ele viu aquilo, ele não acreditou, era um casamento. Na hora que a noiva viu, ela começou a falar: tá vendo? Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu pedi para você, aleluia, que eu estava com vontade de chupar um picolé, e você disse: aqui não tem picolé, aleluia. Eu falei: mas vai buscar. Você falou:
não tem, aqui não tem picolé, aleluia. E de repente ele falou, podia passar alguém, aleluia. Meu noivo falou, poderia passar alguém, vendendo um picolé aqui, aleluia. E o noivo disse, se passar alguém vendendo um picolé aqui, eu pago o picolé para todo convidado, glória ao nome do Senhor. Então ali ela começou a gritar, todos convidados, pode vir que tá pago o picolé, aleluia. Bendito, esvaziar o carrinho, o menino começou a dar glória, começou a chorar, e de repente o noivo perguntou, você é crente de alguma igreja? O menino disse, pela graça e a misericórdia, eu e minha casa servimos a Deus na congregação, aleluia. O noivo começou a chorar e falou pro menino, então vem aqui. Pegou na mão do menino, entraram dentro da casa, da chácara, num corredor, e ele foi andando, glória ao nome, vários quartos, chegou no último quarto, abriu a porta, entrou ele, o menino lá dentro, ele fechou a porta e começou a chorar. E o menino disse, por que você está chorando? Ele disse, olha, eu vou contar para você o que aconteceu. A minha mãe, aleluia, faz 3 meses, aleluia, que o seu Deus levou ela para o reino da glória. A minha mãe serviu a Deus na tua igreja por toda a vida dela, aleluia. E há 4 meses atrás minha mãe me chamou, dentro desse quarto, fez uma oração comigo, e na hora que ela levantou da oração, ela falou para mim, meu filho, aleluia, a mamãe vai partir dessa terra daqui 1 mês, aleluia, a mamãe vai catar toda a minha economia, eu vou deixar debaixo do meu colchão, porque daqui 4 meses vai entrar dentro da chácara no teu casamento, o menino de 13 anos vendendo picolé, a mãe dele está enferma, o pai também, os 3 irmãos não tem nada para comer, você compra picolé para todos os convidados, e fala para ele que eu mandei entregar essa importância da minha economia, e fala para ele que Deus ama a casa dele, e vai libertar o pai e a mãe dele. Deus batizou o menino com a promessa, ele jogou a pacoteira de dinheiro na mão do menino, o menino saiu puxando um carrinho, falando em língua no meio do mato. Não é que ele passou perto do tio dele, o tio dele falou, e aí menino? Ele falou, meu Deus fez um milagre, além de eu vender tudo sorvete, preparou esse pacote de dinheiro, chegou na casa dele, comprou tudo que tinha que comprar. O outro dia Deus libertou a mãe, libertou o pai, exaltou a família, e o nome de Deus está sendo glorificado. Essa tua benção estiver na rocha, da rocha sai água. Essa tua benção estiver no mato, na mata atlântica, Deus entra lá e faz milagre. Então dá glória a Deus que Deus está vindo aí, aleluia, ou do sul, ou do norte, ou do leste, ou do oeste, ele vai te encontrar, o nome de Deus você vai glorificar. Deus te abençoe, Deus seja louvado. Caros e queridos irmãos, neste momento Deus preparou para contar, irmãos, um dos milagres que o Senhor Deus tem feito em minha vida e na vida da minha família. Neste momento, então, agradeço a Deus por esta força que o Senhor já está me dando para contar mais uma vez este milagre. Irmãos, foi no ano de 2001, no dia 14 de abril de 2001, às 5 horas da tarde, estava minhas 3 filhas vindo, irmãos, aqui na frente da casa. Eu tinha dado um dinheirinho para elas comprar um sorvete, e eu e a minha esposa fomos para Tucuruí fazer uma cobrança para um rapaz que já devia para nós há 1 ano. Deixei as minhas 3 filhas com a minha mãe e com a minha irmã. E assim elas foram comprar o sorvete. Na volta, um homem dirigindo carreta, bêbado, ensinando um cunhado dele também a dirigir carreta. E assim, queridos irmãos, eles vieram a descontrolar, veio para cima das minhas 3 filhas. 2 maiores conseguiu sair, mas a menor de 5 anos de idade não conseguiu e veio ser atropelada. E de repente, então, a carreta quebrou a cabeça da minha filha, abrindo a parte esquerda da cabeça, abriu a banda. Irmãos, perdeu toda a massa cefálica do lado esquerdo, pedaços de osso da cabeça, cortou o cérebro no meio, como se corta com uma faca. E de repente, então, a minha filha veio ter morte instantânea. Quando chegou no hospital da IMIME, na Vila Permanente, Cabo Peixoto, da polícia, e o irmão Daniel, nosso encarregado regional aqui, de orquestra, chegaram lá e já acompanhou com eles mais de 60 irmãos da nossa igreja. Uns 15 amigos meus da cidade foi lá para o hospital também, que fica a 20 quilômetros daqui da minha casa. De repente, então, quando chegaram lá, os médicos examinou e disse que não havia mais jeito. A menina já estava morta.
E assim perguntou: cadê o pai, a mãe? Eles querem doar os órgãos? Se quiser doar, nós vamos aproveitar para outras vidas, outras pessoas. Mas se não, aí disseram: eles não estão aqui, estão na cidade, nós não sabemos aonde, vão demorar a chegar. E assim, queridos irmãos, eles foram atrás de nós, Deus da minha esposa, o irmão Daniel e o irmão Altair. E assim, quando encontrou nós, e não falou que a filha estava morta. Eu, muito desesperado, perguntei: Deus já levou minha filha? Eles não disseram que sim nem que não. Só falou, o irmão Daniel disse: se tu não chegar bem rápido, tu não vai conseguir ver mais tua filha viva. E assim nós fomos rápido para dentro do caminhão do irmão Altair, na época, o caminhão 3/4 que ele tinha. E o irmão Daniel foi para o hospital na minha moto. Quando o homem que eu estava fazendo a cobrança saiu fora e perguntou para o irmão Daniel: cadê o irmão Chefão? Aí ele contou para o homem sobre o acontecimento. Aí o homem também, desesperado, falou: e vocês contaram para ele que a menina já morreu? Ele falou: nós não falamos, mas ele está muito desesperado, já foi para lá. Aí o homem também resolveu ir lá para o hospital. E assim, caros irmãos, quando nós ia num grande desespero, eu e a minha esposa, aí de repente eu falei: Marli, vamos começar a clamar a Deus, e o que tiver acontecido, poderoso é Deus, para fazer uma obra, um milagre. E assim, irmãos, quando nós chegamos em frente ao hospital, tinha mais de 60 irmãos nossos, uns 15 amigos meus da cidade, estava tudo lá. Eu desci do carro, meu irmão Valdeir, que hoje mora em Guarulhos, ele morava aqui, no Pará. E de repente, então, ele foi encontrar comigo, desesperado também. E eu falei: Valdeir, Deus já levou a Mairinha? Se Deus já levou a Mairinha, eu não dou conta de ver ela agora. Ele disse: olha, vamos lá para tu ver com os teus próprios olhos, se levou ou não levou. E assim, caros irmãos, Deus preparou, nós foi entrando de corredor adentro. Quando nós se aproximemos, irmãos, do quarto, eu escutei o choro da minha esposa que dizia: meu Deus, levou a minha filha e eu nem consegui despedir dela. E assim, caros irmãos, aconteceu que eu então travei, aonde eu estava eu travei, deitei no chão de bruço e ali, irmãos, eu perdi todas as forças. Meu irmão se abaixou, colocou a mão no meu ombro e disse: Eliseu, tenha fé em Deus. Eu falei: fé em Deus eu tenho. Tanto que você pensar, ainda tem mais. Pode multiplicar por 2, por 3. Eu tenho fé em Deus, confiança em Deus. E ele disse: então levanta, Deus está com nós. Falei: Valdeir, lá dos altos céus, Senhor Deus vê nós todo momento da nossa vida. Mas se Deus está com nós, eu preciso de um sinal, preciso de ver um sinal. Porque Gideão estava na mesma situação que eu, que nós estamos agora. O anjo apareceu e ele só creu que era o anjo depois de um sinal. Eu estou do mesmo jeito. Sei que o Senhor Deus vê nós todo momento da nossa vida. Agora, se Ele está com nós ou não, eu preciso de um sinal. Falei desta forma e continuei de bruço, desesperado. De repente, o meu irmão bateu o pé no chão 3 vezes, muito forte. E começou a conversar com Deus. Quando eu olhei para ele, ele bateu a mão no peito, ergueu as 2 mãos para o céu e começou a conversar com Deus. Neste mesmo momento, então, queridos irmãos, eu prestei atenção para ver o que ele estava falando com Deus, mas não conseguia entender. E como eu não conseguia entender, aí o Senhor Deus falou comigo: está entendendo o que o teu irmão está falando? Eu disse: não, Senhor. Teu irmão já estudou hebraico? Falei: não, Senhor. Pois ele está conversando comigo em hebraico. Eu estou ou não estou na vossa vida? Neste momento, queridos irmãos, alegrei o meu coração de ver o sinal de Deus. E aí meu irmão olhou para mim, acenou com a mão e mostrou para dentro do quarto. Levantei do chão e falei: deixa eu colocar um pouco de água na boca. E neste mesmo momento, então, eu coloquei um pouco de água na boca e nós dois entrou dentro do quarto. Quando entramos, a enfermeira mais velha bateu a mão no meu peito, empurrando para trás, e disse: quem são esses dois? Aí disseram para ela: é o pai e o tio da menina. Porque dentro do quarto tinha mais de 5 irmãs da obra da piedade, e uns 5, 6 irmãos também acompanhando, e 2 enfermeiras. Do outro lado da maca estava minha esposa, uma enfermeira abraçada no meio da minha esposa, puxando para trás. A outra tirava a mão da minha esposa de cima do rosto da filha, porque quem morre com pancada na cabeça, o rosto fica tudo deformado, a boca trava. E minha esposa, no desespero, tentava abrir a boca da minha filha,
tirou o algodão do nariz, do ouvido, e foi desmanchando o trabalho das enfermeiras. E quando eu cheguei foi quando a enfermeira bateu a mão no meu peito e perguntou quem era. E disseram, é o pai e o tio da menina. E ela disse, pai, se conforma, sua filha só tinha 5 anos de idade. É um anjo, já está no céu com Deus, não tem mais jeito. Eu não disse nada para ela. Só me ajoelhei, coloquei as 2 mãos em cima da minha filha e comecei a orar a Deus em voz alta e disse, Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus, o teu filho, perdoa minhas faltas por pensamento, palavra, por obra. Me perdoa, porque sei que sou homem fraco, falho e errante igual qualquer outro homem. Mas tem uma coisa, sou teu servo na terra, nunca neguei o teu nome por nada desta terra. Fui jovem, te servi na minha mocidade, o Senhor preparou meu casamento, nunca dei trabalho para o ministério da tua obra, nunca dei trabalho para o saudoso meu pai, nem para minha mãe que ainda está viva. E assim, querida Irmandade, naquela oração eu dizia, Senhor, até o dinheiro fácil eu não aceitei, para não dar mau testemunho da tua obra. Diante da minha casa chegou muitas pessoas, mais de 30 mototáxis, gritando pelo meu nome, dizendo para mim me candidatar, que eles iam votar para mim, e que queria que eu fosse o prefeito da cidade. Alguém me convidou 2 vezes, para mim não gastar nada, e eu não aceitei. E naquele momento, querida Irmandade, eu dizia para o Senhor, Senhor, lembra-te, Senhor, de que eu tenho sido zeloso pela tua obra, nunca neguei o teu nome. Creio em todos os milagres que está escrito na Sagrada Escritura. Creio que o Senhor chegou na cidade de Naim. O filho da viúva já ia chegando perto do cemitério para ser enterrado. E uma grande multidão acompanhando. Mas o Senhor chegou e libertou o filho da viúva. Mandou que eles parassem e chamou pelo rapaz. Ele ressuscitou na hora. Creio que o Senhor chegou na aldeia de Marta e de Maria. Lázaro, seu amigo, já estava com 4 dias morto. E o Senhor falou para elas que se elas crescem, elas iam ver a tua glória. Ia ver um grande milagre. E assim o Senhor foi até o sepulcro. Ele já cheirava mal. Mandou que tirasse a pedra e gritou em alta voz. Lázaro era seu amigo, Senhor. E o Senhor gritou, Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou, perfeito como era. Aí neste momento, querida Irmandade, eu dei um grito dentro do hospital, bem alto. E disse, Senhor, eu também sou teu amigo, te sirvo desde a minha meninice. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, devolva a vida da minha filha agora, Senhor. Querida Irmandade, neste momento, o Senhor devolveu a vida da minha filha. Ela deu um grito e começou a chorar. A minha esposa deu um grito maior e disse, meu Deus, a minha filha ressuscitou, a minha filha voltou. A enfermeira que tinha mandado eu parar, saiu gritando, chorando e dizendo, rasga o atestado de óbito, a menina ressuscitou, o pai e o tio da menina orou, a menina ressuscitou, doutor, rasga o atestado de óbito. E aí já chorava e dizia dentro do hospital, é milagre, é milagre, é milagre, Deus apareceu, bendito o nome santo de Deus. Queridos irmãos, e naquele momento então, eu me levantei daquela oração, mesmo até sem encerrar a oração, glória a Deus, e abracei a minha esposa, a minha filha já estava com vida, e dali nós viajamos para Belém, conseguimos fretar um avião, nós não tínhamos dinheiro para fretar o avião, mas Deus preparou, irmãos, foi fretado aquele avião. Chegamos em Belém às 1h30 da madrugada, quando chegamos, o irmão Santiago, mas a esposa dele, que é o nosso encarregado regional, que mora em Belém, salvo engano, é o 2º mais velho do estado do Pará, porque o primeiro mais velho é o nosso irmão Mário Passarelli, lá de Altamira. O irmão Santiago, se eu não estou enganado, é o 2º mais velho regional do estado do Pará. Queridos irmãos, ele estava lá no aeroporto com a ambulância UTI, esperando o avião chegar. E de repente, quando chegamos, Deus preparou, irmãos, e aí o que acontece? Nós fomos para o Socorrão, porque eu não tinha dinheiro. Deus preparou então, os paramédicos me perguntaram, para qual hospital vai, pai? Eu disse, vamos para o Socorrão, vamos para o Socorrão. Quando chegamos lá, queridos irmãos, não tinha vaga para minha filha, era só um Socorrão dentro da capital de Belém, o outro estava em construção. E naquele momento, então, foi um grande desespero, eu entrei rápido, chamei o médico, o enfermeiro, que toma conta do hospital, e disse, quem é
o responsável, ele veio e disse: o que o senhor quer? Falei: não, porque tem 5 minutos que a minha filha entrou ali para dentro e ninguém veio me atender ainda, falar para mim como que ela está. Eu quero dizer para o senhor, vai lá, diga para a doutora que além de eu pagar o hospital, que eu não quero saber quanto que é, eu ainda vou dar uma boa gorjeta para ela, mas para ela cuidar só da minha filha. Aí nesse momento ele disse: moço, aqui é do governo, aqui ninguém paga nada. Eu disse: moço, mas eu quero pagar, eu sou rico, tenho muito dinheiro. Queridos irmãos, eu não tinha um centavo no bolso. Estava devendo para o banco R$ 1.292. O meu limite é só 1.000. Já tinha 292 a mais do limite. Eu estava unicamente com talão de cheque no bolso, mas não tinha fundo também. Mas aí eu disse que era rico, milionário. Ele saiu correndo, chamou a doutora. Aí a doutora veio e disse: tu é rico, então vamos levar para a Beneficência Portuguesa. Eu disse: vamos, nós já estamos atrasados. Chegou lá, queridos irmãos, fiz um cheque de R$ 6.800 e eles disseram: isso aqui é só o calção. De 8 em 8 dias tem que repor esse dinheiro. Eu disse: tudo bem. E foi chegando o médico, Chegou 9 médicos para atender minha filha. E quando foi 9 horas da manhã, ela entrou para a sala de cirurgia. Quando foi, queridos irmãos, 1 hora da tarde, ela estava operada. O médico me chamou e disse: seu Eliseu, a sua filha está operada, mas nós não podemos dar 1 minuto de vida para ela, porque nós não sabemos como que ela está viva. Olha, mas se ela sobreviver, nós já vamos te adiantar, ela vai vegetar. Ela não vai mais falar, não vai mais enxergar de um lado, não vai mais conhecer o senhor, nem a sua esposa. Ela vai ser uma morta-viva. Eu disse: doutor, eu posso falar? Ele disse: pode falar. Pois é, tudo que o senhor falou vai dar o contrário. A minha filha vai andar, vai falar. A minha filha, ela vai conhecer vocês que ela não conhece. A minha filha vai ser perfeita, doutor. Porque o meu Deus, que começou esta obra, este milagre, ele vai até o fim junto conosco. Senhor Deus não começa nada para não terminar bem. Ele disse: moço, o senhor não está entendendo. A sua filha vai vegetar. Ela vai demorar de 25 a 35 dias para começar a acordar na UTI. E quando ela acordar, vai fazer mais 5 ou 6 cirurgias. E mesmo ela fazendo essas 5 ou 6 cirurgias ainda na cabeça, de 90 em 90 dias ela vai ter que fazer uma cirurgia. Mesmo fazendo tudo, ela não vai funcionar nada. Porque vocês viram o tamanho da quebradura? Não vimos. Aí ele contou tudo que eu já contei aqui, irmãos, antes. Então, queridos irmãos, ele falou assim, eu peguei e disse para ele: pois é, mas Deus vai fazer. Vocês vão saber que há Deus na nossa vida. O Deus que criou os céus e a terra, fez nós, ele também vai devolver tudo para minha filha. Ele disse: ó, moço, daqui a pouco tem 2 psicólogos, um para ti, outro para tua esposa. Eu já estou falando, vocês não estão me entendendo. Eu disse: tudo bem, não tem problema. E aí, queridos irmãos, quando foi mais tarde, às 7 horas da manhã, então veio os psicólogos, conversou comigo e a minha esposa. Quando eles terminaram, eles falaram: o senhor está mais conformado? Eu falei: estou conformado. Mas tudo que eu já disse, Deus vai fazer. Ela vai andar, vai falar, vai enxergar, vai conhecer vocês. A minha filha vai ser perfeita, doutor. Aí ele olhou para outra doutora e disse: parece que não valeu nada. Eu disse: valeu, tudo que vocês me dizem está valendo. Mas o que mais está valendo mesmo é Deus na minha vida e na nossa vida. E aí, queridos irmãos, quando foi mais tarde, eles me procuraram para me pagar o hospital. Aí eu não tinha dinheiro. Deus tirou o sono do prefeito da minha cidade. E aí ele acordou de madrugada, me vendo, sonhava comigo, eu com a minha filha. Aí veio parar na cidade, veio da fazenda para a cidade, chegou bem de manhã na casa do irmão Daniel e falou: eu não consigo, tem que falar com o chefão da bateria, quero saber o que está acontecendo. E aí contaram tudo para ele, que eu estava lá em Belém sem dinheiro. E aí ele pegou e mandou que eu ligasse para ele. Quando foi mais tarde que eu liguei, ele conseguiu, irmãos, falar com uma deputada e com o governador do estado na época, e eles assumiram toda a dívida da minha filha. E aí, queridos irmãos, Deus preparou, com 7 dias, irmãos, que ela estava lá, que foi numa sexta-feira. Então Deus preparou que numa oração aqui no Breu, porque na sexta-feira eu tinha vindo aqui para o Breu para mim ver o que estava acontecendo aqui e ver alguns negócios para voltar. Quando eu ia voltar, eu resolvi congregar, porque nessa sexta-feira ia ter o culto de busca dos dons
o irmão Dário, de Presidente Prudente, porque o irmão Dário, de Presidente Prudente, ancião, ele vinha para atender em Tucuruí, ensaio regional e reunião da mocidade. E na sexta-feira, ele ia atender o culto de busca dos dons aqui no Breu. Então, por isso que naquele sábado, um sábado na semana passada, que tinha passado, na semana que aconteceu o acidente, é por isso que nós estávamos limpando a igreja, porque na sexta-feira que vinha, dali 7 dias, ia ter o culto de busca dos dons. E nesse dia eu estava aqui e minha filha na UTI. Foi quando então minha esposa disse, não vem agora, vai congregar. E quando tu estiver lá, tu pede oração para o irmão que estiver atendendo. E assim eu fiz, irmãos. Na hora da primeira oração, Deus me deu a graça de levantar. Não consegui tocar meu instrumento, porque a prova estava grande. Eu sentei no banco da frente da igreja. Quando o irmão foi chamar para orar, eu me levantei, fui até o púlpito e falei, irmão Dário, o senhor não sabe de nada do que está acontecendo, mas toda essa irmandade sabe. Minha filha está lá na UTI, internada, e está desacordada na UTI, irmão. E eu peço oração, que o irmão apresente ela nessa oração. Aí tudo bem, joelhamos para orar, Deus deu oração para o servo de Deus, mas quando foi na hora de apresentar a minha filha, ele deu uma paradinha de orar, aí começou a orar novamente e dizia, Senhor, a filha desse irmão que está na UTI, o Senhor mostra que ela teve um acidente, perdeu várias peças da cabeça, mas nesse momento, Senhor, assim como uma concessionária faz um carro e de repente esse carro vai para a rua, ninguém tem peça para esse carro, só a concessionária que fez, que vai ter, a fábrica que fez, que vai ter peça. Assim está a filha desse irmão. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nós fez. Senhor, manda tudo lá na UTI que essa menina está precisando, coloca na cabecinha dela tudo que ela precisa. E assim, irmãos, eu fiquei em comunhão, Deus alegrou meu coração, eu vi uma visão, vi minha filha andando dentro da igreja, comecei a dar glória a Deus. Quando a oração terminou, que ele encerrou a oração, eu olhei no relógio, era exatamente, irmãos, 8 horas em ponto. E 8 horas em ponto, o Senhor acordou a minha filha na UTI, em Belém. Irmãos, 400 quilômetros daqui do Breu, lá na UTI. Foi orado aqui no Breu e lá em Belém, o Senhor acordou a minha filha. Aí foi uma correria dentro do hospital, e os médicos sem entender. Ela acordou com sedativo e tudo. Amanheceu, irmãos, o sábado, que fazia 8 dias, eu viajei daqui do Breu, indo para lá. Irmãos, quando amanheceu o sábado, a minha esposa ligou para nós e contou a obra. Quando foi no domingo, que fazia 9 dias, eu cheguei de madrugada em Belém. Quando foi 8 da manhã, já no domingo, que fazia 9 dias, os médicos chamou nós urgente no hospital, porque a menina havia acordado e estava, irmãos, quebrando tudo lá. E aí o irmão Santiago levou nós rapidamente lá no hospital, porque nós ficávamos hospedados na casa do irmão Santiago. E de repente ele levou nós lá no hospital rapidamente. Quando nós chegamos lá, que a minha esposa entrou, conversou com a minha filha, ela parou e começou a derramar lágrimas dos olhos. Aí o médico disse, agora a senhora sai para fora, porque ela sentiu o calor de mãe, por isso que ela se acalmou. Aí a minha esposa falou, não, doutor, ela não sentiu o calor de mãe, ela sentiu, foi a minha voz, ela está me conhecendo. Ele disse, nunca, eu já falei para você, mas seu esposo, que nunca mais ela vai conhecer vocês. Aí a minha esposa falou, você falou, mas Deus não falou isso para nós. Aí ela falou, porque meu sorvete aqui, eu vou conversar com ela. Quando a minha esposa conversou com a minha filha, ela começou a chorar, mesmo entubada, irmãos. Começou a derramar lágrimas dos olhos e começou a se agoniar e a se mexer. Os médicos ficaram todos assombrados e de repente colocou uma poltrona para minha esposa do lado da minha filha. A minha esposa passou todo aquele domingo, que fazia 9 dias com a minha filha, o domingo e a noite do domingo. Quando foi na segunda-feira de madrugada, a minha cunhada Nessi, que hoje mora em Vila dos Cabanos, ela chegou de Porto Trombeta, veio de avião. Aí a minha cunhada ficou a segunda-feira durante o dia com a minha filha, porque na época, quando desde pequenininha, ela sempre gostou muito dessa minha cunhada. E então cuidou dela quando neném. Aí veja bem, quando foi a noite da segunda-feira, que fazia 10 dias, a minha esposa ficou. Quando amanheceu a terça-feira, que fazia 11 dias, aí a minha cunhada estava cuidando dela, que a minha esposa foi dormir.
Aí, quando foi 3 horas da tarde, ela saiu da UTI, já desentubada, e foi para um dos melhores apartamentos da Beneficência Portuguesa, tudo, irmãos, pago pelo governador do estado naquela época. E aí, nesta noite, eu estou agradecendo a Deus que com 20 dias, irmãos, ela foi feita uma ressonância magnética, e aí os médicos constatou que ela já estava conhecendo tudo, sabendo de tudo, só que andar, falar e controlar as necessidades fisiológicas. E eles disseram para minha esposa, peça muita força a Deus para carregar esta criança, porque só daqui 8 meses que nós vamos saber se algum dia ela vai voltar a andar, falar e controlar as necessidades fisiológicas. Mas as outras coisas já está tudo funcionando. Aí a minha esposa falou, olha, doutor, se for porque o senhor está pensando, não vai precisar. Por quê? Porque por esses dias eu saio daqui com a minha filha andando, falando e controlando tudo. O senhor vai ver. Ele disse, então tá bom, nós já não sabemos dizer mais nada para vocês. Queridos irmãos, com 31 dias, a minha filha gugunou forte e acenou com o antebraço esquerdo, pedindo para nós colocar ela embaixo no chão. Aí minha esposa colocou ela no chão, deitada e nem sentada. E de repente, quando virou as costas para minha filha para arrumar as roupas na cômoda, ela gugunou forte. Que a minha esposa olhou, ela já estava em pé, na beira da cama, tentando mudar os passinhos. Aí foi quando a minha esposa veio correndo rápido, pegou ela e disse, minha filha, é perigoso você cair. Ela disse, não, mãe. Não, ela não falou, ela só gugunou e mostrou para o céu. Com quem diz, Deus está me segurando. E aí coloquemos ela de volta na cama e eu falei para ela, minha filha, agora nós vamos orar a Deus. Porque, irmãos, o fisioterapeuta tinha ido lá, a minha esposa contou isso para ele, ele não acreditou. E no momento eu não estava dentro do quarto. Quando eu cheguei, a minha esposa estava triste, a minha filhinha chorando, porque o médico disse para minha esposa que era tudo mentira que ela tinha falado. Aí eu disse, não, minha filha, ele não entende as coisas de Deus. Vou ajoelhar de cá e sua mãe de lá. E você, tudo que nós falar, eu vou esperar a filha repetir, mesmo gugunando, para Deus. E assim, irmãos, fizemos uma oração. Quando fui falando, pedindo para Deus perdoar o médico, para Deus abençoar o médico, e agradecendo a Deus também que ela tinha levantado, que eu acreditava. E assim, irmãos, quando eu levantei daquela oração, que eu falei para minha filha, filha, que tal? Você está em paz? Quando eu falei assim, ela abriu um sorriso. Já estava, irmãos, com todos aqueles dias que ela não sorria, porque não mexia nada do corpo. Aí abriu um belo sorriso, eu virei rápido a cara e comecei a chorar. Chorar de alegria. E aí, queridos irmãos, daquele dia, aquele médico não conseguiu ir mais lá no hospital fazer a fisioterapia dela. E era só ele que podia fazer, porque o governador do estado tirou ele da faculdade. E ele se formou nos Estados Unidos, né? Esse médico, e é médico de faculdade em Belém. E disse que era só ele cuidar da minha filha, mandado do governador. E aí, como ele não podia ir, outro não ia. Aí, quando foi com 37 dias, aí, irmãos, bateu na porta. Aí eu fui, demorei um pouquinho para abrir. Quando eu abri, era aquele médico que já estava com 7 dias que não tinha ido lá ver minha filha. Aí ele só falou para mim, estou indo ali no outro quarto, porque o pai do senador da República teve derrame, eu vou lá, já eu volto. Aí, beleza. Quando ele voltou, ele bateu na porta. Quando ele bateu na porta, a porta abriu. Aí ele olhou, viu eu e a minha esposa assim na frente. Aí ele falou assim, cadê o bebezão? Tá no banheiro com a tia dela? Aí eu peguei e falei, foi o senhor que abriu a porta? Ele disse, não, alguém abriu para mim. Eu falei, então olha para trás. Quando ele olhou, a minha filha saiu de trás da porta e veio andando e falando, e apontando o dedo para ele e mostrando para o céu. Ele começou a se tremer, sentou na cama que eu dormia, porque lá nesse quarto tinha cama para mim, cama para minha esposa e cama para minha filha. E cama para mais alguma visita que chegasse e quisesse posar. Irmãos, tudo por conta do governador e por conta, na verdade, do nosso Deus, que é rico e nós somos filhos dele. Glória ao nome santo de Deus. Queridos irmãos, então, irmãos, esse médico disse, bebezão, nunca mais eu coloco a mão em você, porque naquele dia eu saí daqui, tomei um remédio errado. Hoje que eu consegui sair da minha casa para vir aqui te ver. Então, irmãos, isso foi com 37 dias. Com 47 dias, 10 dias depois, aí começou a encher o hospital, ou melhor, o quarto de onde nós estávamos, desse hospital, começou a encher
de manhã cedo, todo mundo trazia um presente, dava para minha filha e despedia dela. Eu enchi uma caixa de presente grande, enchi a segunda caixa. Quando eu estava enchendo a terceira caixa de presente, chegou toda a equipe médica e visitou nós e falou: olha, nós viemos despedir da Elismaile Souza da Silva, a menina do milagre. Nós viemos despedir, o senhor vai passar 2 dias na nossa cidade. Se ela não reagir ao contrário, o senhor pode levar para casa. E assim, queridos irmãos, passei esses 2 dias e no prazo de 50 dias, cheguei aqui na minha cidade com a minha filha, boa, igual está boa até o dia de hoje. E aí Deus fez esse grande milagre na minha vida. Hoje a minha filha estuda, está fazendo faculdade. O ano passado, a minha filha, ela fez o concurso do INSS, irmãos, passou em um dos primeiros lugares, ela passou no concurso, já fez a perícia para começar a trabalhar. E já aproveito para pedir oração para os irmãos que ouviram esse áudio. Apresenta a minha filha para que ela agora consiga fichar no INSS para trabalhar. Mas a minha filha é serva de Deus, batizada, batizou depois agora esses dias, já está com 6 anos que ela batizou, está inteirando 6 anos, 5, 6 anos já que ela foi batizada. E hoje a minha filha, queridos irmãos, está com 21 anos de idade. E esta obra que eu estou contando está com 16 anos que Deus fez. Foi no dia 14 de abril de 2001. O Senhor fez essa grande obra em nossa vida. Queridos irmãos, orem por nós, apresenta nós em vossas orações. Moços e moças que ouvir este áudio, sejam obedientes a vossos pais, dê valor ao pai e à mãe, ouve os conselhos. Só vocês, moços e moças, só vão saber o amor de um pai e o amor de uma mãe quando vocês também realmente forem pai, forem mãe. Por isso, não dê trabalho para vossos pais, porque um pai dá tudo pela filha, pelo filho. A mãe, essa então, é que dá tudo mesmo, porque o filho sai das entranhas. Bendito seja o nome santo de Deus. Sejam fiéis à palavra. Se vocês forem fiel e sinceros, o Senhor vai abençoar vocês na vossa velhice. Terão netos, filhos e netos abençoados por Deus. Deus abençoe a todos que ouvirem este áudio. Ficam todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz. Agradeço a Deus por tudo. Deus esta boa oportunidade que o Senhor concede de estar junto com todos vós. Quarta-feira passada, estava lá na minha casa, junto eu, minha mamãe, minha filhinha, minha esposa, participando do culto. E passou assim na minha cabeça: será que seria possível eu congregar um dia com esses irmãos lá? Mas, irmãos, pensei, acho que não vai dar certo. Mas eu agradeço a Deus que na quinta-feira recebi um convite de estar aqui junto com todos vós. A minha alma se alegra diante de Deus. Agradeço ao Senhor que quando nasci, meus pais já serviam a Deus, irmãos, na congregação. Então, irmão, desde criança me lembro bem que os meus primeiros passos foram dentro da casa do Senhor, na congregação, servindo ao Senhor. Nasci num lar bastante pobre, bastante necessitado. O que o meu pai ganhava cedo, nós comia de tarde. Mas assim era a nossa vida, o Senhor sempre preparava o feijão e o arroz para nós comer. Mas, irmãos, o Senhor, como sabe tudo, conhece tudo e sabe como operar as obras no meio do seu povo, meu pai ficou bastante doente, enfermo, foi desenganado. E no sítio, irmão, uma dificuldade muito grande para ir para o médico, só se fosse nas últimas mesmo, irmão, não tinha jeito. Mas, irmão, meu pai ficando em casa ali e dizendo: não, eu vou morrer aqui junto com os meus filhos. Irmãos, e naquele tempo na roça era muito difícil, irmão. Hoje a tecnologia avançou bastante, tá fácil trabalhar na roça, mas antes era muito difícil. Colhia o feijão, o milho, tinha que pegar aquele saco grande, pesado, colocar na cabeça para carregar os caminhões. Meu pai fazia esse serviço. E como meu pai ficou bastante doente e enfermo, irmãos, eu me lembro bem, somos em 4 irmãos, 3 homens, uma menina, dentro de casa minha mãe. Na época, irmãos, o meu irmãozinho caçula, recém-nascido, o mais velho, Daniel, com 12 anos de idade, eu com 9, minha irmã com 4 e o Samuel, recém-nascido. Os irmãos têm noção, a nossa vida como era, irmãos. Meu pai conseguia comprar 300 ml de leite para fazer a mamadeira para o neném. E quantas das vezes, irmão, eu olhando para a dificuldade da minha mãe, com dó dela, por causa dela estar cuidando do pai em cima da cama, eu disse um dia para minha mãe: mãe,
cuide do pai, eu cuido do nenê para a senhora. Irmãos, e ali fizemos assim, minha mãe cuidava do pai, eu cuidava do meu irmãozinho. E quantas das vezes, irmãos, eu pegava aquele 300 ml de leite e colocava dentro de uma leiteira, fervia o leite no fogão de lenha e ia fazer mamar pro nenê. Meu irmão tomava leite com açúcar na chuquinha. E eu, irmão, quantas vezes preparando ali na chuquinha para ele, eu fazia assim, ó. Eu sentia o gosto do leite passar na garganta e minha mãe de longe dizia assim para mim: filho, não tome o leite senão vai fazer falta pro seu irmãozinho. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje ela me diz, irmão, ela fala assim para mim: Jô, eu falava isso para você, filho, mas quanto doía dentro de mim por ter que falar isso para você. Irmãos, e o tempo foi passando. Me lembro, irmão, que numa tarde nós estávamos em casa lá no sítio e de repente o meu irmão mais velho chega da casa da minha avó, chegou na nossa casa e disse assim para a mãe: mãe, cadê a janta para nós? Aí a minha mãe olhou para ele e disse assim: janta para nós, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Irmãos, e eu fiquei preocupado, porque eu pensei assim: meu Deus, era para a mãe, então já falar para o meu irmão: espera um pouquinho, já vou fazer. Mas Deus proverá, por certo, não tem nada em casa. Aí fui na lata de arroz, não tinha arroz, fui procurar feijão, também não tinha. Mas eu pensei assim comigo: eu, meu irmão, a minha irmã já somos grandinho, nós entende as coisas. Mas o nenê tá dormindo, a hora que ele acordar por querer mamar, será que tem leite? Fui lá na leiteira, só tinha aquela nata grossa no fundo da leiteira. E eu fiquei muito preocupado. E disse: meu Deus, e agora, o que nós vamos fazer? Irmão, mas eu sempre digo, quando o Senhor toca no meu coração de contar essa obra, eu sempre digo aos irmãos: para nós que servimos a Deus, sempre tem um caminho aberto. Aleluia. Corri no quarto, irmão, onde eu com meu irmão dormia junto numa cama, porque nós não tinha cama para dormir separado, eu com meu irmão dormia junto. E dobrei o meu joelho em frente da cama e comecei a clamar esse Deus, irmãos, que nós servimos. E fui orando, apresentando toda a irmandade, e depois apresentei a nossa necessidade e disse assim: Senhor, veja que meu pai está doente, nós não tem mais nada o que comer aqui em casa, e faz uma obra na nossa vida. E comecei a orar, irmãos, e quando eu estava naquela oração, orando, bastante em comunhão, eu escutei uma voz de homem, aleluia, disse assim do meu lado: ligue por irmão Cláudio, diácono de Itapetininga, ele vai vir aqui suprir a vossa necessidade. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu pensei que era o meu tio que estava escutando eu orar e tinha ido lá falar isso para mim. Eu levantei depressa da oração. E quando eu levantei da oração, procurei o meu tio, não tinha tio nenhum no nosso quarto. Eu estava sozinho. E eu tinha congregado um dia antes, Deus tinha mandado a palavra: Deus fala com Samuel em sonhos. E eu disse: meu Deus, Deus falou com Samuel em sonho. E eu tô acordado, mas é a voz de Deus, porque não tem ninguém aqui comigo. Eu disse assim: meu Deus, como que eu vou ligar pro irmão Cláudio? Já tá noite, para mim até o bairro do Gramadão, onde tem telefone, tá noite, eu tenho medo de ir lá de a pé sozinho e voltar. Aí disse assim: você vai ligar aqui da vossa casa. Bendito é o nome santo do Senhor, aleluia. E eu disse assim: mas como ligar aqui de casa? As luzes de querosene tá tudo aceso, não tem energia elétrica aqui, muito menos no telefone. Aí disse assim para mim: vai na cozinha. Eu fui, irmãos, até a cozinha, meu pai, minha mãe, tudo olhando, meus irmãos vendo isso. Fui na cozinha, cheguei na cozinha, disse assim: e agora, senhor? Agora você senta nesse banco de madeira. Eu sentei. Eu disse: agora, senhor, agora você fica em comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fiquei olhando, sentado no banco, olhando no chão assim, aquela voz meiga e sublime disse assim para mim: meu servo, para você ficar em comunhão, feche os seus olhos carnais, que eu quero abrir os seus olhos espirituais agora. Bendito seja o Senhor. Quando fechei, irmão, eu vi aqui desse lado a concha de tirar feijão, desse outro lado a escumadeira de tirar arroz, e uma voz disse assim para mim: eis aí o teu telefone. Irmãos, confesso aos irmãos, uma fé muito grande entrou dentro do meu coração. Irmãos, olhei, abri o olho, quando olhei a concha, a escumadeira estava em cima da mesa lá de casa.
E a fé entrou no coração. Irmãos, eu nunca tinha pegado um telefone na mão. Não conhecia telefone assim na minha mão, não, irmãos. Mas quando eu peguei, assim, eu lembrei que os irmãos da cidade iam no sítio visitar. E dizia assim para nós: ô, meu irmão, Deus preparou agora para mim um telefone. Ficou fácil de negociar, ficou fácil. Começava a conversar e eu só prestava atenção. Ele dizia: a gente fala alô aqui, outro responde alô lá do outro lado. Irmão, mas meu telefonema foi diferente. Quando eu peguei assim na concha e na escumadeira, o Senhor falou para mim: coloca a concha na boca e a escumadeira no ouvido. Coloquei a concha na boca e a escumadeira no ouvido. E o Senhor disse assim para mim: fala a paz de Deus dentro da concha. Aleluia, irmão, lá no meio do mato, irmão, sem luz, sem energia, sem nada. O Senhor me deu aquela fé. Peguei assim e falei: se a paz de Deus, irmão Cláudio, respondeu dentro da escumadeira. Amém, irmão. Aleluia, eu disse: irmão Cláudio, eu tô ligando por irmão, porque o meu pai tá doente. Aleluia, nós não tem mais nada o que comer aqui em casa. O meu irmãozinho não tem leite, irmão Cláudio. Será que dá pro irmão vir aqui hoje para suprir a nossa necessidade? Ele disse: dá sim, irmão. Hoje mesmo à noite eu vou aí na sua casa e Deus vai preparar, vou levar compra para você, vou levar leite pro seu irmãozinho. Falei: então tá bom, irmãos. E quando conversava com o irmão Cláudio, irmãos, fui despedir dele. O Senhor disse assim para mim: meu servo, lembre que você com seu irmão dorme num colchão de palha de milho e tá muito velho. Pede pro irmão Cláudio trazer um colchão para você também. Eu falei: não, Senhor, se trouxer comida já tá bom, trouxer leite pro neném já tá bom. Se eu pedir colchão, o pai vai ficar bravo comigo porque eu tô pedindo muito. O Senhor disse: não, meu servo, pede o colchão, porque eu sou o dono da obra. Bendito o nome santo do Senhor. Eu disse: irmão Cláudio, eu com o Daniel, nós dormimos num colchão de palha de milho, irmão, e tá muito velho. Será que dá pro irmão trazer um colchão pra nós também? Dá sim, irmão. Hoje à noite eu tô indo na sua casa e Deus vai preparar, vou levar pra você comida. Ai, glória a Deus. Vou levar leite pro seu irmão e vou levar um colchão pra você dormir também, tá bom? Falei: tá bom, irmão Cláudio, eu aguardo, irmão. Irmãos, e saudei novamente o servo de Deus. Guardei a concha escumadeira, irmãos. E, irmãos, crianças do sítio, é complicado sair pulando dentro da casa. Eu queria contar pra todo mundo que o irmão Cláudio ia visitar a nossa casa e que ia trazer comida para nós. Irmão, saí, fui até o quarto onde meu pai estava e disse assim para ele: pai, eu acabei de falar com o irmão Cláudio agora. E ele falou que vai vir aqui em casa hoje. Ele disse que vai trazer comida para nós, vai trazer compra, vai trazer leite pro nenê. E falou que vai trazer um colchão para mim com o Daniel dormir. Aí meu pai disse: será? Irmão, e quando falou será, entrou uma tristeza no coração, porque eu pensei que meu pai ia dizer assim: que maravilha, então, José, irmão Cláudio vai chegar aqui em casa. Não, ele disse: será? Saí triste. Senhor disse: meu servo, volta e repreende seu pai. Falei: por que, Senhor? Porque ele disse: será, se tiver será no meio do meu povo, eu não opero, será é dúvida. Eu disse: pai, Deus manda falar pro Senhor que será é dúvida, e se tiver será, Deus não opera no meio do povo. Meu pai chorou, irmão, fiquei contente. Resumo aos irmãos para não tomar tempo. Irmãos, saí ali, irmão, contente porque meu pai tinha chorado. Saí ali do quarto de repente, minha mãe dobrando roupa numa mesa na sala. Ela saiu, nós morava, irmão, numa baixada. Ela disse assim para mim, que já tinha passado algumas horas. Ela disse: Josia, vem vindo um carro lá em cima. O Senhor falou: meu servo, sai na estradinha e esperar, o irmão Cláudio tá chegando. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus, porque a fé era muito grande dentro do meu coração. Eu disse assim: mãe, é o irmão Cláudio que tá chegando. Aí meu pai de novo falou, irmão, ficou com dó de mim, disse assim: Josia, fica tranquilo, filho, o irmão Cláudio não vai vir hoje, já tá tarde. O irmão Cláudio deixou para vir amanhã cedo. Eu disse: não, pai, a palavra do servo de Deus é sim, sim ou não, não. É o irmão Cláudio que tá chegando, sair na estradinha e esperar. E quando chegou o irmão em frente à nossa casa, aleluia, o nome santo do Senhor, uma caminhonete muito bonita encostou na frente da nossa casa. Quando abriu a porta da caminhonete, o irmão Cláudio desceu. Bendito o nome santo do Senhor. E disse assim para mim: a paz de Deus. Josia abriu o seu braço naquele tempo, irmão. O irmão Cláudio era novo, eu era criança. Abriu o braço assim, irmãos. Eu vim correndo tudo, irmão. Pulei no pescoço do irmão Cláudio. Grudei ele bem apertado. Ele carregou eu no seu braço e disse para mim: filho, tem necessidade aqui na sua casa? E quando eu fui falar tudo para ele, ele disse: não precisa falar, filho, porque eu estava lá em Itapetininga.
E Deus falou comigo, disse assim, faz uma compra, pega isso, aquele outro, e vai lá no pocinho suprir a necessidade do Josias. Bendito o nome do Senhor, glorifico a Deus, irmão. O Senhor não preparou de quilo em quilo, o Senhor preparou de fardo em fardo para nós. Irmãos, o irmão Cláudio disse assim para mim, entrou dentro do quarto conversar com o pai, irmãos. E quando eu fiquei na sala olhando, tinha comida, feijão, tinha mistura para nós, leite pro nenê. Fiquei muito contente e feliz, irmãos, olhando tudo aquilo com feliz da vida, irmão, por ver toda aquela benção de Deus. Irmãos, nós não contamos proeza do aniversário, contamos a obra de Deus, mas alguma coisa soprou no ouvido e disse assim, você ficou confundido agora. Por quê? Mas por que fiquei confundido? Porque você disse pro seu pai que vinha uma compra, a compra tá aí, mas o colchão não veio. Eu disse, Senhor Jesus, cobre com teu sangue. O Senhor falou novamente comigo, meu servo, não temas, que o seu colchão tá dentro da caminhonete. Irmãos, e nisso o irmão Cláudio saiu, irmão, para quem conhece, o irmão Cláudio é um irmão muito alegre, animado. Ele veio assim, falou assim para mim, onde que você dorme, Josias? Eu falei, eu durmo aqui, irmão Cláudio, venha ver. Ele foi na frente, ele foi atrás, colocou a mão em cima da cama e falou, ô filho, esse colchão tá muito velho, eu vou jogar o seu colchão fora, pode? Eu falei, pode. Ele olhou para mim, mas pode mesmo? Imagina que não, meu irmão, Deus já contou para mim que o meu colchão novo tá dentro da caminhonete. Bendito o nome santo do Senhor. Ele veio, irmão, ele e o irmão Sidney, pegaram o colchão, irmão, colocaram lá fora e veio com um colchão novinho e colocou em cima da nossa cama. Ele disse pra mim, faz assim com o braço, José. Quando eu fiz, ele me carregou pelos cotovelos, jogou em cima da cama. Que delícia dormir em colchão novo, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Ele disse pra mim assim, nós vai orar, eu não vou presidir. E nem o irmão que está comigo vai presidir. Você preside, ora. Irmão, imagina que eu não ia orar, irmãos. Uma pensão daquela dentro da nossa casa. Bendito seja o Senhor. Nem respeitei o diácono, irmãos. Orei, presidi, o Senhor me deu oração. Daquele dia em diante, o Senhor não deixou faltar mais nada dentro da nossa casa. E termino dizendo aos irmãos assim, como Davi disse, eu digo também de cabeça levantada. Aleluia, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Bendito o nome santo do Senhor. Agradeço ao Senhor por muitas obras Deus tem feito. Agradeço ao Senhor, irmão, pelos 17 anos de encarregado de orquestra na sua obra. 4 anos também o Senhor me levantou como cooperador oficial. Em 2017 o Senhor me levantou, irmão, nesse glorioso ministério de ancião. Rogo as vossas orações, orem por mim. Eu sair da minha casa, a minha esposa pediu para que vos saudasse com a santa paz de Deus. Amém. Também ao meu retorno desejo ser portador. Resido ali, irmão, bairro Sete Curvita, Petininga. Fiquei feliz ao convite do nosso irmão João Manuel de Guapiara, diácono, convidou para estar aqui junto de todos vós. Irmão, sem palavras, não sei como glorificar a Deus, pela presença de Deus dentro do meu coração. Por tudo Deus seja sempre louvado.